Seja bem-vindo, este é o canal Direito para Todos e eu sou o Dr. Claucimir Pereira. Vou prestar esta pequena aula aqui, essa orientação quanto a um fato que acontece muito e que infelizmente as leis estão sendo criadas, publicadas, determina-se o cumprimento, mas não adianta. Eu estou falando de violência doméstica. Não é de hoje que os fatos que eu vou narrar aqui acontecem e os resultados agora são outros. Há muito tempo, eu já ia falar há pouco tempo, mas há muito tempo, o marido chegava em casa, às vezes bêbado, às vezes drogado, e chegava para a mulher, agredia e dizia: olha, pega suas coisas, pega seus filhos e vai embora da minha casa. Literalmente jogava a mãe dos filhos dele na rua e ela ficava sem ter para onde ir, porque a ideia era de que a casa era dele e que por isso ele podia fazer o que quisesse. As coisas agora mudaram um pouquinho, este tipo de raciocínio, né? Eu digo cruel, monstruoso, animalesco, é próprio mesmo daqueles indivíduos que são psicopatas, drogados ou bêbados. Não é crível que um homem em sã consciência chegue em casa e coloque a esposa, às vezes com um bebê de colo, né, na rua, passando necessidade, etc. A Lei Maria da Penha, ela é uma proteção que eu diria que não é totalmente eficaz, porque nenhuma lei apresenta uma eficácia de 100%. O objetivo da maioria das leis, principalmente as penais, é de proibir a prática do ato criminoso e principalmente de apenar aquele que viola a lei. E da Lei Maria da Penha isso não é diferente, né? Se o elemento, eu costumo dizer isso, a lei, a mulher não deve utilizar a lei como uma ameaça, porque isso aí pode ter um resultado transverso, ou seja, contra ela e não a favor. Porque a grande verdade é o seguinte: feminicídio é o crime praticado contra a mulher, mas a lei veda este tipo de prática e impõe uma pena. Homicídio, a mesma coisa, né? Infanticídio. Mas acontece que o ser humano, ele viola as regras de moral, de ética, as leis. Então, a Lei Maria da Penha também não é um instituto 100% seguro. Com certeza, com o advento da lei, os homens que têm este tipo de procedimento puxaram um pouquinho o freio de mão, diminuíram o ímpeto, mas ainda acontece. E como nós começamos aqui a fazer a narrativa referente a esta expulsão da mulher de casa, às vezes a mulher grávida, porque entre as psicopatias que o homem apresenta, isso aí o advogado estuda, né? Ou pelo menos na minha época estudava em medicina legal. Nós tínhamos na faculdade uma matéria
que era a medicina legal. Não sei como é que está o programa de ensino superior agora da carreira de direito. Provavelmente continua. Mas o que se aprendia? Que alguns homens têm síndrome de perseguição, síndrome de ataque e síndrome de traição. Então o cara sai para trabalhar, bebe, né? Às vezes usa droga, e aí quando ele chega em casa é sempre a mesma rotina: ofensas, agressões físicas e este tipo de procedimento. Às vezes a mulher já vivencia isso há tanto tempo que ela geralmente se socorre da casa de um parente e já sabe: ah, não, amanhã eu volto porque amanhã ele vai estar bom, né? Mas a cada dia, esse tipo de doença, né, que acomete alguns homens, ela vai piorando. Você não pode sempre apostar que no dia seguinte aquela situação vai ser resolvida. Então, qual é o melhor caminho? É buscar a aplicação da lei. Em vez de procurar abrigo na casa de um parente, na casa de um vizinho, a mulher que é expulsa da sua própria casa, né, se ela é casada, se ela mora junto, em união estável, seja ela formal ou informal, ela tem os mesmos direitos, até como ser humano. O correto é ir à delegacia. Se o seu marido, se o seu companheiro, ele chega em casa drogado, bêbado, ou até em um estado de espírito alterado por causa da condição dele no local de trabalho ou no trânsito, e aí ele resolve te expulsar de casa, com ou sem seus filhos, com ou não, sim ou não, estando grávida, você deve ir à delegacia de polícia, registrar a ocorrência, tá? Se houve agressão, e pedir para fazer o exame de corpo de delito, e depois haverá uma medida, tá, protetiva para esta mulher, visando impedir que ela fique totalmente desamparada. Então, a coisa, se você procurar os caminhos legais, a coisa será invertida. Em vez de você sair de casa, tá, ele será instado pela justiça a sair de casa e ele terá que cumprir com as obrigações, tá, em relação a você e aos filhos. Ou seja, ele terá que sair de casa e terá que prestar alimentos, pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a água, até que a justiça, a mulher tomando as providências, fazendo o divórcio, fazendo a dissolução da união estável, tá? E ajuizando a competente ação de alimentos para si e para os filhos, pondo fim a esse verdadeiro estado de suplício humano, né? Suplício humano de sofrimento. Gostou? Curte, compartilha. Obrigado.